Bem, mais ou menos. Como está a vida? Hola, hola. ¿Qué? Hola, hola, hola. Aí, muito bem. Bom, hoje vamos a ver uma cavidade que se chama quarto ventrículo. Eu já coloquei o slide para vocês desse assunto ontem. E também vamos ver a parte de ouvido, ok? Ouvido, eu vou passar a parte de ouvido interno, tá bom? Não todo o ouvido, sim? Por quê? Porque me interessa a parte de neuro de ouvido interno. E para entender a parte de neuro de ouvido interno, temos que ver, ou seja, para entender a parte de ouvido, que tem a ver a relação com neuro, temos que ver principalmente o ouvido interno. E esse que vou estar passando hoje para vocês, tá bom? É muito legal, sim? Muito bem. Alguém quer cookies? Quem quer cookies? Deixa eu ver. Ah, mas assim é difícil. Aqui tem máximo 4 ou 5, eu acho. Não, sorteio. Muito bem. Vou fazer uma pergunta de neuro. Quem responder primeiro... Muito bem. Bueno. Eu vou ficar com o cookie. Muito bem. Vamos para o quarto ventrículo. Mentira, minha amiga lá. Ela pediu primeiro. Confio em você. Tem que chegar lá. Nela não confio, mas tudo bem. Passa para outra. Alice. Ela é minha amiga. Pode dividir, tipo, Jesus no... Ele vai dividir. Muito bem, então, prova de vocês. Dia 13, né? Agora. Falta mostrar, para essa prova de agora, falta mostrar quarto ventrículo, esse aqui, ouvido, e falta mostrar cerebelo, tá bom? Podemos deixar cerebelo para final. O que vocês acham? Sim? A próxima semana eu vou mostrar cerebelo. E esse podemos deixar para a prova final já. Sim? Então fica até a aula de hoje para a prova de vocês. Pode ser? Sim? Sim? Seria tronco, encéfalo, cerebelo, meningite, muscular, cerebelo e ouvido. Tira cerebelo e coloca quarto ventrículo. Quarto ventrículo é nada. Vamos ver. Não, obrigado. Eu tô de dieta. Toma chocolate aqui. Não, por favor, não. Aí. Não, agora eu quero. Tá bom, muito bem. É bom? É bom? Bom? Tá bom. Vou pegar mais para a próxima. Muito bem. Então, fica assim. Cerebelo jogamos para final. E quarto ventrículo fica para agora, ok? O que falta para final? Faltam pares craniais, áreas do cérebro, sim, que são poucas áreas que faltam, porque a maioria delas já falamos com a configuração externa. Vias ascendentes e descendentes e irrigação do cérebro, sim? Ou do encéfalo em geral. Isso aí é o que falta ainda para a prova final, sim? A prova final de vocês vai ser isso, sim? Esse conteúdo. Não cai mais do que já foi avaliado, tá bom? Sim? Entenderam isso aí? Sim? Perfeito. Vamos ver então o quarto ventrículo agora. Isso aqui é facilinho, sim? Não é difícil. Algumas das coisinhas aqui vocês já sabem, já conhecem. Bom, o quarto ventrículo é um espaço que se encontra entre quê? Entre o tronco e o cerebelo, ok? Especificamente, que parte do tronco? Essa parte aqui do tronco e essa parte aqui do... O tronco tem 3 partes, né? Aqui estamos vendo os 3. Esse é o bulbo, esse é o quê? Puente, e esse é o quê? Mesencéfalo. Mesencéfalo. O mesencéfalo forma parte do quarto ventrículo? Não, está totalmente em cima, tá vendo? Então,
Nosso quarto ventrículo se encontra entre que estruturas? Aqui vamos a ver. O quarto ventrículo se encontra entre, na frente, bulbo, puente. E por trás do que? O cerebelo, ok? Aí encontramos o quarto ventrículo. Muito bem. Vou mostrar de novo aqui. Muito bem. O que está acontecendo aí? Então, aqui temos nosso quarto ventrículo, esse espaço aqui, né? Esse quarto ventrículo se encontra entre que estruturas? Entre, esse na frente, quem que é? Puente, esse aqui embaixo, bulbo, e esse por trás, o cerebelo. Então, aqui se encontra o quarto ventrículo. Todo mundo entendeu isso aí? Perfeito. O quarto ventrículo é uma cavidade de forma romboidal. De forma que? Romboidal. Significa que tem forma de rombo. O que é rombo? Alguém sabe? Que forma é isso aqui? Como vocês falam? Como? Com L? Losango. Uma coisa assim? Losango. Tá bom, isso aí. Tá bom? É isso. Sim? Rombo é isso, tá bom? Essa forma geométrica aqui é chamada de rombo. Como chama? Rombo. Até a partir de agora é rombo. Sim? Muito bem. É uma parte, uma cavidade que tem uma forma romboidal. Tem forma de rombo, ok? Quais são as partes do quarto ventrículo? O quarto ventrículo tem uma parede anterior e uma parede posterior. Tem uma parede o quê? Anterior e uma parede posterior. A parede anterior é esse que estamos vendo aqui. Sim? E a parede posterior tiramos. Vou mostrar aqui. Vamos ver de lado. Aqui. Quantas paredes tem? Duas. Esse aqui na frente seria a parede o quê? Anterior. Formado por puente e bulbo. E esse aqui por trás seria a parede posterior, formado por quê? Pelo cerebelo, ok? A parede anterior também é chamado de piso, ou também pode chamar de suelo. Solo, né? Então, na frente, a parede anterior podemos chamar de piso, ou também podemos chamar de suelo. Piso ou suelo. Parede anterior, podem chamar de piso o quê? Suelo. Ok? E a parede posterior, essa que está aqui atrás, vocês podem chamar de techo. De quê? Techo. O que é techo? Teto. Muito bem. Todo mundo entendeu? Então, vamos ver de novo. Essa aqui que parede seria? Anterior, né? Como vamos chamar a parede anterior? Piso. Muito bem. E aqui é a parede posterior. Como vamos chamar a parede posterior? Techo. Todo mundo entendeu? Muito bem. Depois, o que tem mais? Tem bordes. Tem quatro bordas. Sim? Onde que está? Perdão, estou falando ângulos. Tem quatro ângulos. Essa parte daqui é chamado de ângulo superior. Como chama? Ângulo superior. Aqui, como vamos chamar? Ângulo que? Inferior. Perfeito. E aqui são ângulos que? Laterais. Então temos um ângulo superior, um ângulo inferior e dois ângulos o quê? Laterais. Ok? Agora, tem bordas. Quantas bordas tem? 4. Na parte superior, temos duas bordas. São chamados de bordes superiores. Bordes que? Superiores. Essa parte aí é chamada de borde que? Superior. Duas bordas superiores. Sim? Um direito e outro esquerdo. E na parte de baixo, temos também duas bordas. Como vamos chamar? Borde inferior. Perfeito. Também um direito e outro esquerdo. Estamos bem até aqui? Então, o quarto ventrículo tem forma de quê? O quê? Escutei várias figuras geométricas aí. Rombo, tá bom? Sim? Em forma romboidal. Sim? Quantas caras? Duas. Paredes, né?
Anterior e posterior. O anterior, como se chama? E o posterior, como se chama? Perfeito. Quantos ângulos tem? Perfeito. Dois ângulos, quê? Um ângulo e um ângulo inferior. E bordas? Em cima tem duas bordas superiores e embaixo tem duas bordas inferiores. Tudo certo até aqui? Perfeito, muito bem. Então, vamos a ver a parede anterior. Parede anterior. O que é que vamos encontrar aqui na parede anterior? Se vemos a parede anterior, vamos a ver que no meio tem como pequenas estrias aqui, estão vendo? Essas estrias são chamadas de estrias medulares ou estrias acústicas. Como se chama? Estrias medulares ou estrias o quê? Acústica. Vou colocar aqui o nome. Estria medular ou estria o quê? Acústica. Se encontra no centro. Sim? Se chama estria medular ou estria acústica. Vou colocar uma imagem sem nada de cima. Aí. Perfeito. Onde que estão as estrias medulares? São essas. Estão vendo? Sim. São fibras nervosas que se dirigem lateralmente. E se chamam acústicas porque tem a ver com a via auditiva. Sim? Isso aqui se chama estria o quê? Acústica. Ok? Essa estria acústica divide minha parede anterior em dois triângulos. Um triângulo superior e um triângulo inferior. Sim? Nosso rombo agora está dividido em quantos triângulos? Triângulo superior e triângulo inferior. O que utilizamos como referência para dividir? As estrias o quê? Medulares ou estrias acústicas. Tudo certo até aqui? Bom, o triângulo superior se encontra em que parte do tronco? No mesencéfalo, puente ou bulbo? No puente. Se encontra onde? Puente. Sim? Lembrem que mesencéfalo não forma parte do ventrículo, tá bom? Então, puente. E o triângulo inferior? E onde se encontra? Se esse é puente, esse quem é? Bulbo. Perfeito. Então, triângulo superior é parte do puente e o triângulo inferior é parte do bulbo. Todo mundo entendeu até aqui? Seguros? Muito bem. Vamos a nos concentrar no triângulo inferior. O superior vocês já conhecem mais ou menos. Né? Vocês não estudaram nada desde que eu passei isso aí, né? Tá bom, não tem problema. Tudo certo. Hoje eu vim tranquilo. Então, como se chama essa coisa aqui? Eu fui humilhado faz 15 minutos, mais ou menos. Quem me humilhou? A doutora Sharon. Ela disse que deu um trabalho de neuro para vocês. E que foram bem no trabalho de neuro? Sim? Porque vocês estão me representando. Porque meu nome aparece como professor de vocês. Tá bom? E eu não sei se ela estava sendo sarcástica. Não. Não estava. Eles estão muito bem. E dá uma risadinha. Foram bem? Tá bom. Então me representaram bem. Muito bem. Ainda bem que esse aí não caiu. Tá bom? Não, pergunta. Isso aqui a gente tinha estudado com tronco. Sim? Com tronco. Sim? E aqui... tá bom, vamos ver. Continuem normal. Vamos ver então todas as partes de novo, tá bom? Vamos nos concentrar aqui no triângulo inferior. Vamos no triângulo inferior. O que temos aqui no triângulo inferior? O triângulo inferior forma parte do puente ou bulbo? Bulbo, perfeito. O que encontramos aqui? Primeiro,
Estão vendo que tem tipo umas superfícies de forma triangulares? Sim? Essas estruturas são chamadas de trígonos. Como chamam? Trígonos. E os trígonos são produzidos por a presença dos núcleos, ok? A presença de quê? Os núcleos. O que era um núcleo? Era um ponto de substância de que tipo? Gris, que se encontra no meio da substância branca. Os pares craneais, eles têm origem real e origem aparente, sim? O que vimos até agora era a origem que? Aparente. Parecia que saía de um surco, lembram? Mas todos eles têm núcleos que se encontram espalhados no tronco, ok? Esses núcleos muitas vezes se encontram perto da superfície, ok? E originam proeminências. Por exemplo, colículos, por exemplo, tubérculos, por exemplo, trígonos. O que são isso? Essas coisas são proeminências produzidas por quem? Pelos núcleos. Entenderam isso aí? Então, essas estruturas vão ter nomes dos núcleos. Tudo certo? Muito bem. Quais são os trígonos que vamos encontrar aqui? Escutem, vou colocar a outra imagem para que possam ver que trígonos encontramos aqui. Primeiro, vou aproximar um pouco mais. Aí. Aqui nessa parte temos um surco. Esse aqui. Esse aqui é o surco médio. Como chama isso aí? Surco o quê? Surco médio. Aos lados do surco médio, vamos encontrar uma superfície de que forma? Triangular. Mas estão vendo que tipo protrui, né? Sim? Está aqui meio que levantadinho. Sim? Elevado. Esse aí tem forma de um triângulo. Sim? Por isso é chamado de trígono. E o nome dele é trígono do hipoglosso. Trígono de quê? Do hipoglosso. Por que se chama trígono do hipoglosso? O que vamos a ter nesse lugar? O núcleo do nervo hipoglosso. O que vamos a ter aqui? O núcleo do que nervo? Do nervo hipoglosso. Então, tentem lembrar isso. Quando estudemos pares craneais, vamos a buscar onde que está o núcleo. E está nessa parte do bulo. Sim? Então, repito de volta. Aqui na parte posterior, vamos a ter esse triângulo aqui. Como se chama esse triângulozinho? Trígono do quê? Por que se chama trígono do hipoglosso? Porque aí encontramos o núcleo de quem? Do hipoglosso. Aí dentro encontramos o núcleo do hipoglosso. Entenderam isso aí? Isso é parte da origem real já. Perfeito. Seguinte. Esse aqui. Aqui temos de novo outro trígono, só que tem que ser um pouquinho mais grande, tem que vir mais ou menos por aqui, toda essa parte, ok? Esse trígono aqui aparece pequenininho, mas ele chega até aqui, sim? Ele quase envolve todo o trígono do hipoglosso. Esse trígono aqui é chamado de trígono vagal. O trígono do vago. Trígono de quê? Trígono do vago. Adivinhem que núcleo temos aí? O núcleo de quem? Do nervo vago. Muito bem. Então aqui temos que ter o núcleo do nervo vago. Se chama trígono vagal. O trígono do nervo vago. Podem falar assim, sem problemas. Estamos bem? Está muito sério. Estão entendendo? Muito bem. De novo, então. Vamos aqui. O que encontramos no triângulo inferior? No triângulo inferior, aqui no centro, temos o quê? No médio, né? Temos aqui algumas superfícies de forma triangular. Estão vendo? Umas superfícies elevadas de forma triangular. Esse aqui, como tem forma triangular, chamamos de trígono. Esse aqui é o trígono de quem? Perfeito, do hipoglosso. E aqui por fora e um pouquinho para baixo, encontramos o trígono de quem? O trígono do nervo vago. Tudo isso é o trígono do nervo vago. E no trígono do nervo vago, que núcleo temos? O nervo vago. Perfeito. Essa parte livre aqui
é chamado de área vestibular. Como se chama essa parte livre aí? Área vestibular. Estão me entendendo? Estou preocupado. Dos dois lados. Sim, é simétrico. Do lado direito e do lado esquerdo. Estamos bem até aqui? Sim ou não? Seguros? Tá bom. Vamos para cima. O que vamos encontrar aqui no triângulo superior? Vamos a ver. Aqui no triângulo superior, esse aqui é o triângulo superior, a primeira coisa que chama a atenção é esse surco. Como vamos chamar esse surco que está no meio? Surco médio. Esse é o surco médio. Estamos bem? Aos lados do surco médio tem dois pilares, estão vendo? Aqui no lado esquerdo e aqui no lado direito. Esses pilares são chamados de eminência média. Como se chama? Eminência média. Estamos bem? Por baixo da eminência média, temos aqui uma superfície redondinha, estão vendo? São chamados de colículo facial. Como se chama isso aí? Colículo facial. Sim? A maioria pensaria, núcleo de que temos aí? A maioria responderia, núcleo nervo facial. Não tem. Eu tinha explicado para vocês que nesse lugar encontramos o núcleo do nervo abducens. O núcleo de que nervo? Abducens. Mas por que se chamava colículo do facial? Isso, porque as fibras do facial passam por trás do abdúcen e depois vão saindo. Sim? Então o nervo facial, as fibras do nervo facial fazem isso aqui. Sim? Deixam essa eminência aí, essa proeminência. Entenderam? Mas que núcleo que temos aí? O núcleo do facial? O núcleo de quem? Do abdúcen. Anotem isso. Serve como revisão da aula de tronco, tá bom? Então, no colículo do facial, temos o núcleo do facial. Não. Núcleo de quem que temos aí? Abdúcen. E por que é redondinho aí? Porque as fibras do facial dão uma volta por trás, entenderam? E aí origina isso aí. Perfeito, mas o núcleo não temos aí. Tudo certo? Seguinte, aos lados aqui temos uma superfície cinza. Estão vendo? Essa superfície cinza que vocês estão vendo aí se chama loco cerúleo. Como se chama? Loco cerúleo. Isso podem encontrar também com a palavra, com a letra O aqui. Coerúleo, muitas vezes. Mas se lê cerúleo. Logo o quê? Cerúleo. Sim? Aí tem neuronas que apresentam melaninas. Sim? Então eles têm uma cor mais escura nesses lugares. Muito bem. Tudo certo até aqui? Vamos a começar tudo de novo. Sim? Porque hoje estão muito sérios, estou preocupado. Aconteceu alguma coisa? Vocês estão bem? Não? Amanhã tem prova? Então por que estão assim? Não tenho a resposta disso aí. E eu sei que histologicamente ele tem, sim? Algumas, a substância negra, lembra que tínhamos visto, ele tem também, sim? Mas o motivo embriológico, não sei muito bem. Não sei muito bem. Sim? Não vou te mentir, não sei a origem, deve ter alguma relação com a origem embriológica dele. Deve ser de alguma das capas. Deve ser por aí. Mas não vou te mentir se falar. Te mentir. Muito bem. Então, olha. Esse aqui é nosso espaço que se chama quarto ventrículo. Como dividimos a parede anterior? Perfeito, por meio de uma fibra transversal. Como se chama essa fibra transversal? Estrias quê? Acústicas ou medulares. Perfeito. Divide em quantos triângulos?
Triângulo superior e triângulo inferior. O triângulo superior se encontra em quê? Puente. E o triângulo inferior? Bulbo. Perfeito, muito bem. Vamos para o triângulo inferior. Aqui no triângulo inferior, vamos a ter no meio um surco. Como chama esse surco? Surco médio. Aos lados do surco, vamos encontrar umas superfícies elevadas que se chamam como? Trígonos. Que trígono é esse? Esse é o trígono de quem? Do hipoloso. Encontramos núcleo de quê? Do nervo hipoloso. E aqui, um pouquinho para baixo e lateral, assim, encontramos outro trígono. Trígono de quê? Do trígono do vago. Perfeito. O trígono do vago. Vagal, né? Perfeito. E aqui se chama área o quê? Área vestibular. Vestibular. É a área vestibular. Ao lado. Aqui por cima, triângulo superior. Bom, primeiro, surco médio. Aos lados do surco médio temos umas colunas. Como chama essas colunas? Eminência média. E por baixo, redondinho. O que é essa parte redondinha? Colícula o quê? Facial. Aí encontramos o núcleo do facial, né? Não? O que encontramos? Abdúceres. Muito bem, perfeito. E ao lado temos o bloco cerúleo. Perfeito, muito bem. Estamos bem até aqui? Perfeito, essa parte é mais complicada. Agora só fácil, vamos ver. Parede posterior é chamado de teto também, né? Essa parede posterior se encontra formado por duas membranas, uma em cima e outra embaixo, tá vendo? Essas membranas que temos na parte superior, essa aqui é a membrana de cima e essa membrana de baixo. Essas membranas em cima e embaixo são chamadas de velos medulares. Como se chama? Velo medular. Vou colocar aqui o nome, peraí. Como chama? Velo medular. Estão vendo? Velo medular. Quantos temos? Um em cima, outro embaixo. Então se chama velo medular superior e velo medular inferior. Ok? Esse aqui é o velo medular superior e esse aqui é o velo medular inferior. Estamos bem? São pequenas membranas. Agora escutem. Isso aqui vocês já sabem. O cerebelo se conecta com o que na frente? Com o tronco, né? Como se chamam as estruturas do cerebelo que unem com os troncos? Lembra que tinha bracinhos? Como chamam esses bracinhos? Pedúnculos cerebelosos. Quantos temos de cada lado? Pedúnculo cerebeloso, pedúnculo cerebeloso e pedúnculo cerebeloso. Perfeito, muito bem. O superior unia com o mesencéfalo. O médio une com puente. E o inferior une com bulbo. Qual dos três é maior? O médio. Lembrem que o médio é o mais grande de todos, ok? Escutem. O velo medular superior se encontra entre os pedúnculos superiores. Sim? Então aqui tem um pedúnculo superior, aqui tem outro, e no meio aqui encontramos o velo medular superior. Se estende desde um pedúnculo a outro. Entenderam? E adivinhem onde se encontra o velo medular inferior? Entre os pedúnculos inferiores. Entenderam? Vou mostrar uma imagem posterior, aí vão entender um pouquinho melhor. A ver. Aqui. Observe. Isso aqui são o quê? Esses são os pedúnculos. Sim? Primeiro, a primeira coisa que vão fazer é identificar o mais grande de todos. Onde está o mais grande? Aqui. Então esse que pedúnculo é? Médio. Automaticamente, pedúnculo médio. Esses aqui então são pedúnculo superior e pedúnculo inferior, ok? Muito bem. Olhem aqui. Que pedúnculo é esse? E esse?
Não tem uma membrana aqui entre os dois? O que é isso? Esse é o velo medular superior, ok? Esse aqui é o velo medular superior. Todos entenderam? Ele vinha até aqui, sim? Só que cortamos, sim? E aqui embaixo, sim? Esse pedúnculo vai descendo assim, e entre os dois fica também uma membrana aqui. Que velo que temos que ter aqui? O velo medular inferior. Aqui dá para ver uma partezinha, né? Mas difícil. Eu busquei muitas imagens para ver se encontrava, mas não vi. Então, entre os pedúnculos cerebelosos superiores, aqui, entre um e outro, que é que se encontra aqui no meio assim? El velo medular superior. Entre os pedúnculos cerebelosos inferiores, o que temos que ter aqui? O velo medular inferior. Todos entenderam? Sim? Muito bem. Agora eu vou mostrar uma coisa interessante, olha. Professor, esses pedúnculos, eles têm alguma função? Sim. Ou só uma função estrutural? Não, eles são vias de entrada e saída. Sim? Por aí é que vão entrando e saindo as vias que vão para o cerebelo. Sim? Esses são os caminhos por onde entra. Sim? Na próxima semana vamos a ver vias cerebelosas. E aí você vai ver que eles, por exemplo, vão subindo e pegam um dos pedúnculos para entrar ao cerebelo e fazer sinapses com o núcleo. Então aí você tem que saber se é pelo superior, pelo médio ou pelo inferior. Sim? Muito bem. Aqui. O que é isso aqui? Velo medular inferior. E esse é o velo medular superior. Na frente do velo medular inferior tem uma coisa vermelhinha, né? O que é isso? Vamos ver se alguém lembra. Plexo coroideo. Como chama? Plexo coroideo. Qual que é a função do plexo coroideo? Já tínhamos falado. Produzir líquido cefalorraquídeo. Então, o plexo coroideo do quarto ventrículo está associado ao quê? Ao velo medular inferior. Então, aqui junto ao velo medular inferior se encontra o plexo coroideo do quarto ventrículo. Anotem isso. Vai servir dentro de umas semanas. Então, o plexo coroideo se associa aqui ao velo medular inferior. Muito bem. Estamos bem até aqui? Sim? Perfeito. Quantos bordes tem o quarto ventrículo? 4. 2 bordes superiores e outros 2 inferiores. Os bordes superiores se encontram onde? Onde que se encontram os bordes superiores? Vamos ver. Os bordes superiores estão aqui. Se encontram então formados por quem? Pelos pedúnculos. Que pedúnculo? Superior. Os bordes superiores estão formados pelos pedúnculos superiores. Ok? E os bordes inferiores estariam mais ou menos por aqui. Então está formado por que pedúnculos? Pedúnculos inferiores. Sim? Então, o médio está no centro, assim. Sim? O que acontece? O médio, quando você está vendo que fica meio que externo. Sim? Então ele tipo não tem um contato direto com a cavidade. Sim? Tipo, entra por fora, assim. Sim? Passa por fora. Então, pedúnculos cerebelosos superiores e pedúnculos cerebelosos inferiores formam os bordes. Estamos bem? Então até agora vimos cara anterior, vimos cara posterior, parede posterior, o velos, vimos também os bordes. O que falta? Vimos as paredes, vimos os bordes, falta o quê? Em cada ângulo tem um orifício. Em cada ângulo tem o quê? Um orifício. Muitos deles vocês já conhecem, olhem. Quantos ângulos são? 4, muito bem. É ângulo
superior, ângulo inferior e dois ângulos laterais. O ângulo superior, vamos ver onde, olhem. No ângulo superior, o que encontramos? Olhem aqui. Esse é o ângulo superior. O que encontramos aí? Silvio, perfeito. O aqueduto mesencefálico, o aqueduto de quem? Silvio. No ângulo superior se encontra o ângulo, o conducto de Silvio. Sim? Aqueduto mesencefálico ou conduto de Silvio. Em que ângulo é esse? E no ângulo inferior? Olhem aqui. Vão descendo no ângulo inferior e para onde que foram? O que é isso? Isso é medula já, né? Então vocês entraram onde? Como chama esse conducto que está no centro da medula? Perfeito. Então no ângulo inferior encontramos ou inicia ou se conecta com o conducto central da medula espinal. No ângulo inferior encontramos o conduto central da medula espinal. Entenderam isso? Ângulo superior. Silvio. Ângulo inferior. Conduto central da medula. Agora um que vocês não sabem. Ângulos laterais. Antes de falar, escutem. O que é isso aqui? Esse espaço aqui. Escutei por aí. Esse é o espaço subaracnoideo. No espaço subaracnoideo temos o quê? Líquido cefalo-raquídeo. Muito bem. O líquido cefalo-raquídeo, quem que produz? Plexo coroide. E o plexo coroide está nesse espaço subaracnoideo ou está dentro dos ventrículos? Então, o líquido cefalo-raquídeo se produz aqui dentro do encéfalo. Então, tem que ter, de alguma forma, uma comunicação entre as cavidades aqui de dentro e o espaço subaracnoideo, né? De alguma forma, o líquido que está aqui tem que ir para cá. Como é que acontece isso? No quarto ventrículo. O quarto ventrículo, nos ângulos laterais, tem dois buraquinhos. Se chamam foramen ou agujero de Luschka. Foramen ou agujero de quê? De Luschka. Agujero de Luschka se encontra nos ângulos que? Laterais. Por aí o líquido sai do quarto ventrículo e vai para onde? Para o espaço subaracnoideo. Entenderam? Pero foramen ou agujero de Luschka, o líquido sai do quarto ventrículo para onde? Para o espaço subaracnoideo. Todos entenderam? Seguros? Tem um orifício mais. Olha. Vamos a ver se conseguiram aprender. O que é isso aqui? Velo medular superior. E isso aqui? Velo medular inferior. E essa coisa aqui? Plexo o quê? Plexo coroide. Perfeito. Esse que velo medular é? Estão vendo que tem um buraquinho aqui? Sim? O velo medular inferior tem um pequeno orifício. Esse orifício do velo medular inferior é chamado de foramen ou agujero de Magendie. Como se chama? Foramen ou agujero de quê? Magendie. É um pequeno orifício que encontramos aqui no velo medular inferior. Então, esse orifício para que serve? Tem a mesma função que Luschka. Por aí sai o líquido e vai para onde? Para o espaço subaracnoideo. Todos entenderam isso? Entenderam? Muito bem. Perfeito. Então, de novo. Quantos ângulos tem esse negócio aqui? Perfeito. 4 ângulos. Sim? Ângulo superior, inferior e laterais, né? Perfeito.
No superior aqui, o que vamos a ter aqui em cima? Conduto de quem? Silvio. Aqueduto mesencefálico ou conduto de Silvio. Vou colocar uma S. Aqui, no ângulo inferior, o conduto central da medula espinal. E aqui nos ângulos laterais, vamos encontrar o forame de quê? Luschka. Muito bem. Falta algum mais? Onde? Onde que é inferior? No velo medular inferior. Me ajudem a buscar aqui. Onde? Opa. Olha aqui. Aqui está o velo medular inferior e aqui tem um buraquinho, tá vendo? Como chama esse orifício aí? De Magenti. Sim? E para que serve isso aí? Por aí sai o líquido e vai para onde? Para o espaço subaracnoideo. Todo mundo entendeu isso aí? Tá difícil? É isso, amigos. Esse é o quarto ventrículo. Foi difícil o quarto ventrículo?